bem-vindos a mais um CNPJ Cast. Aqui quem está falando é o Giovanni, líder do time de controladoria aqui da CNPJs. Vamos para mais um episódio, quase finalizando o ano, e hoje estamos recebendo uma pessoa muito importante, com alto astral, com uma história muito legal que vai estar compartilhando com vocês. Então seja bem-vinda, Jéssica, muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Giovanni. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom. Espero que você goste do papo. Vai ser algo bem descontraído mesmo. A gente teve a oportunidade ali de conversar um pouquinho agora há pouco. A gente viu que a gente parece um pouco até, Sim. né? Jéssica, primeiramente eu gostaria de começar entendendo e conhecendo quem é a Jéssica. A Jéssica pessoa, a Jéssica empresária. Conte um pouquinho sobre você aí pra gente. Sim, então, eu falo que são várias versões, né? Mas eu posso falar que, assim, eu sou mãe, né? Sou mãe de dois rapazinhos lindos, casada, sou esposa também, empresária há 4 anos da Dissa Acessórios, que é o meu sonho hoje, atualmente. E também sou farmacêutica, sou formada em farmácia, sou farmacêutica generalista há 9 anos. E hoje também, como palestrante, missionária e levando a palavra de Deus sempre. Currículo bem extenso, Sim, né? várias versões. Ah, que legal. Me explica um pouquinho mais. Eu até tive a oportunidade de ir no Instagram de vocês, né, da loja de vocês. E quando eu vi o Instagram, eu realmente senti uma loja com um propósito. Não é apenas uma loja que tem o objetivo de vender algo. Eu senti que você, igual você mesmo disse agora há pouco, né, é um sonho, Sim. realização de um sonho. Conta para mim um pouquinho como que foi essa jornada, como que surgiu a ideia de abrir a sua loja, como que foi esse processo, até mesmo olhando que você é farmacêutica, né? Então, Sim, foi algo bem diferente ali. Como que foi. começou essa jornada? Exatamente. Acredito que alguns empreendedores, né, hoje se viram também empreendedores na época da pandemia, que foi onde a Dissa Acessórios surgiu. Eu falo que eu, assim, eu não consigo ficar parada. Eu sou bem elétrica, gosto de conversar. E quando eu me vi num cenário de pandemia, eu trabalhava numa drogaria, então eu estava ali na drogaria, vamos se dizer que as pessoas que chegavam ali, independente se estavam doentes ou não, recorria ao farmacêutico. E eu me vi, quando eu estava nessa drogaria, eu descobri a minha segunda gestação, do meu segundo filho, foi na pandemia. Então, meu marido falou comigo assim: "Olha, é melhor você não trabalhar mais, porque a gente não sabe o que que é isso, o que é Covid. Você linha de frente ali na drogaria, querendo ou não, a pessoa chega ali, ela pode estar tossindo, a gente não sabe se era gripe". Na época a gente não sabia de nada, foi em 2020, assim que veio o lockdown, né. Uhum. Então eu, uma pessoa extremamente, assim, né, ativa, sempre trabalhei, me vi assim: "Não, e agora?". Já tinha o Theo já tinha o meu pequenininho e estava indo para essa segunda gestação e tive que parar. Aí realmente saí da drogaria e fiquei em casa. No que eu fiquei em casa, eu comecei a buscar algo para eu poder fazer. E eu gosto muito de acessórios, eu brinco que, assim, até para sair de casa eu vejo se eu tô com algum colar, com algum brinco. Já voltei para casa para colocar um brinco, porque eu não estava com um brinco. Importante. E como eu falo com as minhas clientes atualmente, que o acessório completa o look, é justamente isso. Quando eu tô sem acessório, eu me sinto assim, como eu preciso do acessório ali, eu me sinto incompleta. E quando eu comecei com esses acessórios foi online, e aí eu comecei em casa, eu postava vídeos, ia na casa das clientes, mostrava as peças e tudo. E graças a Deus foi dando muito certo, eu fui tomando gosto por aquilo que eu estava fazendo, da forma que eu estava entregando, as clientes gostando muito. Só que pelo fato de ser online, as clientes queriam muito ir até a minha casa, às vezes para poder ver a peça. E você imagina uma casa com 2 crianças. Aí eu falei assim: "Gente, eu preciso de um espaço para eu poder atender as minhas clientes, para elas verem as minhas peças e tudo". Eh, Até porque, eu estava até falando agora há pouco, por ser uma marca própria, as pessoas ficam um pouco receosas, às vezes, de comprar, né, que as pessoas querem pegar ali, querem experimentar, assim como uma roupa. Uhum. Então, a Dissá foi crescendo e eu vi a necessidade desse crescimento de sair dali.
Eu brinco que falo que a Dissá nasceu no meu closet da minha casa, e eu falei que no closet já não cabia mais. Meu marido tá assim: "Cadê minhas coisas que eu só tô vendo acessório, só tô vendo anel, brinco, e as coisas da Dissá tudo ali, sacola de cliente, aquela coisa". Foi aí que eu tive a busca aqui em Birité de montar um showroom, porque a princípio, né, financeiramente, eu não conseguiria abrir uma loja física. Então eu falei assim: "Mas eu preciso mostrar para as minhas clientes as minhas peças. Como que eu faço? Sem ser montar uma loja física, porque eu precisava de uma estrutura muito maior. Sim. E eu ainda não tinha essa estrutura. Então, quando a Edissá estava com mais ou menos 2 anos, que eu já estava nessa caminhada, eu consegui uma sala dentro de um espaço aqui em Birité, o espaço da Thaís Miguel. Eu consegui uma sala onde eu coloquei as peças de Edissá ali em mostruário para as clientes. E era dentro de um salão de beleza. Então eu aproveitei ali que as mulheres estavam fazendo um cabelo, estavam fazendo uma unha, e já mostrava os acessórios e já vendia, e fui aumentando a minha clientela, fui aumentando, a visibilidade da Dissá Acessórios. E como era algo que me motivou muito, e tanto pessoal, assim, eu tive sede, né, do empreendedorismo naquele momento, vi que estava dando certo e vi que eu poderia me empenhar para que desse ainda mais certo, eu saí da drogaria e não voltei mais para a drogaria. Então a drogaria ficou assim, a Jéssica farmacêutica ficou em stand-by, não estava mais atuando, Sim. ficou somente ali no showroom. E, graças a Deus, com a movimentação da clientela, das clientes e tudo, eu senti a necessidade de mostrar ainda mais e de fazer com que a Edissá fosse vista. Que é um dos meus sonhos, né, eu até brinco, falo que eu não quero que as pessoas falem que tá usando somente um colar, ela tá usando de sal. E eu escuto muito isso das minhas clientes, e eu fico muito emocionada nesse sentido, porque a minha mensagem está sendo passada. Sim. E desde o início que eu comecei com a Edsa Acessórios, eu brinco muito que a minha logomarca é um diamante. Eu tenho até um diamante tatuado aqui, que eu Ah, gosto muito. verdade. E por ser uma pedra preciosa, eu brinco e chamo carinhosamente as minhas clientes de preciosas. E através dos acessórios, elas se sentem preciosas. Então, é uma forma de levantar a autoestima, é uma forma daquela mulher se sentir completa, dela se sentir acolhida. Então, às vezes, a cliente vai à loja, ali, às vezes, ela não está ali só para comprar um brinco, ela também está ali para ser ouvida, para falar. A mulher tem muito disso, né, gosta Sim. de tô conversando pouco, né, gosta de conversar. Não, mas é E eu senti muito isso, e eu acabo tendo esse carisma com as minhas clientes, e para mim acaba sendo muito fácil essa dinâmica, até porque quando eu entendi, o meu público-alvo, eu entendi quais as mulheres iriam se identificar com as peças da Dissá, tudo também ficou muito mais fácil. Porque eu também tive bastante receio nesse sentido, de que de puxar um pouco, né, a de acessórios ela tem uma pegada mais minimalista, são acessórios diferentes, porém minimalistas, uma pegada mais delicada. uhum. Então tem clientes que pedem acessórios um pouco mais trabalhados, mais com cor, e aquilo ali não era a cara da Dissá. E eu tinha que entregar aquilo que eu era, porque a Dissá é o meu sobrenome. A Dissá sou eu. Igual eu falei, eu não consigo vender nada que eu não usaria. Então, até para quem está no ramo do empreendedorismo ou quer começar um empreendimento, tem que pensar nisso também. Eu compraria aquilo para eu Exatamente. conseguir vender? Porque se eu não virar para minha cliente e falar que esse brinco é bonito, se eu não passar a verdade para ela, ela não vai comprar. E é nítido, né, quando a pessoa tá só tentando te empurrar uma mercadoria ou quando ela realmente gosta da mercadoria que ela tá Sim, tentando te vender. Isso é muito é nítido. nítido, exato. É nítido. Então, por isso que eu falo que as coisas, quando eu entendi o meu nicho e para quem eu deveria abordar as peças da Dissá, eu entendi tudo. E as vendas foram muito mais fáceis nesse sentido, porque eu estava indo no público correto. Uhum. E eu fiz vários cursos, busquei aprender sobre isso. Quando assim que eu
abrir o showroom, eu fui até a fábrica também para poder aprender mais sobre as peças, porque eu pensei: "Gente, eu preciso saber o que que eu estou vendendo, eu preciso aprender quantos milésimos de prata tem aqui, quantos milésimos de ouro". Se vier uma pessoa aqui que tem esse entendimento e me perguntar, eu sou a dona da loja, eu Perfeito. preciso saber o que que eu estou vendendo, não é só uma bijuteria, não é só um brinco. E isso me pega muito, porque tudo que eu vou fazer na minha vida, eu corro atrás de querer entender primeiro o que que eu estou fazendo, como eu vou fazer para entregar a verdade. E é um pouquinho de mim, assim, Nossa, nesse sentido. uma das coisas que você comentou e eu confesso que eu não sabia, mas quando você foi falando eu achei sensacional, então a Quedissá ela não apenas revende acessórios, ela tem a sua própria linha de acessórios. Ela vende, mas ela tem a linha com nome e marca de Sá, é isso Sim, mesmo? as peças são próprias, as peças são de acessórios. Que legal. E isso, por mais que você comentou, eu imagino que deve ser um desafio, porque algumas clientes devem questionar e devem querer entender um pouco mais da qualidade, mas ao Sim, mesmo tempo eu imagino que traz muito mais credibilidade também, né? Quando você tem um produto personalizado no nome da loja. Você exato. não está comprando um produto com uma etiqueta qualquer, igual quando às Sim, vezes a gente vê alguns produtos que vêm de São Paulo, por exemplo, tem uma etiqueta branca, né? A exato. pessoa tem o costume, às vezes, de pegar o preço, coloca ali a mão e só Uhum. coloca numa prateleira e tenta vender. Então, o de Sai, além de trazer essa sensação de propósito, traz uma confiabilidade bem interessante para as clientes, né? Exato. Porque não é uma revenda, né, eu não estou pegando uma loja específica e revendendo. Não, essa peça é de Sá, esse colar é de Sá, não é uma revenda. Legal. E foi isso que eu bati muito o martelo nesse sentido para mostrar essa confiança para as minhas clientes. Que as clientes falavam assim: "Ah, mas eu só uso peça de loja X, de loja Y". Sim, Como que eu vou comprar de saco? A de saco chegou agora, em Birité, entendeu? sim. Que loja que é essa? Que banho que é esse? E foi aí que eu sempre bati no martelo nesse sentido, de mostrar a qualidade, de mostrar a questão do custo-benefício, porque foi uma das coisas que eu entendi também, a diferença de uma bijuteria para uma bijuteria fina, para uma semi-joia. Hoje em dia, a Dissá Acessórios, hoje em dia não, né, desde quando eu iniciei, que eu trabalho com a mesma fábrica de banho há 4 anos. Então tem a diferença, né, entre a bijuteria fina e a semi-joia. E quando eu fui atrás, né, da fábrica para poder entender o que eu estava vendendo, eu pude entender esses 3 pilares e a diferença e hoje o que que o mercado aprova, o que que a legislação aprova, do que é considerado uma semi-joia, o que é considerado uma bijuteria fina. Hoje em dia, a Sá Acessórios trabalha com bijuterias finas. Uhum. O que que isso quer dizer? É uma peça que ela recebe o banho nobre, então é uma peça que tem prata, tem ouro. Uma bijuteria tradicional, ela vai vir um latão e é uma peça à base de tinta. Não recebe o banho nobre, ou seja, não tem o ouro, não tem a prata. Então é uma bijuteria tradicional, que é o latão mais uma tinta que faz ali a aparência do ouro ou de uma prata. A bijuteria fina, ela já recebe um banho, né? Só que a bijuteria fina, ela recebe uma camada menor do banho, tanto de ouro quanto de prata. Então, é o que eu explico para minhas clientes. Quanto mais ouro, Mais mais caro é. caro. Quanto mais prata, mais caro, não tem jeito. Só que você consegue ter uma peça de um custo-benefício muito melhor quando você tem um baixo milésimo de ouro e de prata. Então, hoje a Dissá Acessórios trabalha com peças de qualidade que recebe sim banho nobre, porém com uma quantidade menor de milésimos. Se eu não me engano, a legislação, para falar que é uma semi-joia hoje em dia no mercado, tem que ter de 6 a 10 milésimos. Você pode denominar como uma semi-joia. Dependendo da quantidade de latão, aí tem que fazer uma conta, até 4 milésimos, de 3 a 4 milésimos também. A Dissá Acessórios trabalha com peças de 1 a 3 milésimos de ouro e 30 milésimos de prata. Então é considerado fino, porém ainda não está dentro de uma semi-joia, porque a semi-joia tem mais quantidade de banho nobre prata e banho nobre de ouro. Só que aí a gente entra no seguinte ponto, que é que eu falo com as minhas clientes, que é a questão do custo-benefício. De você ter uma peça que tem uma qualidade, tem um banho nobre ali,
e você tem uma peça, às vezes que é uma peça da moda, que é uma peça tendência, e você não precisa gastar tão caro para ter aquela peça. Você tendo os seus cuidados básicos, assim como uma semijoia precisa de uns cuidados básicos, a bijuteria fina também. Então, eu iniciei há 4 anos. Eu tenho peça desde quando eu iniciei. Nossa. Que são peças que eu cuidei. E eu mostro isso na página, eu conto isso para as meninas, justamente para mostrar que se você tiver aquele cuidado, você tem uma peça duradoura, tem uma durabilidade maior, né? E além desse banho nobre, as nossas peças também têm um banho de verniz. O que significa isso? O banho de verniz é como se fosse um esmalte, que ele sela aquele banho nobre na peça. Então, para ter um desgaste ali daquela peça, vai demorar ainda mais, porque tem essa camada protetora. Então, assim, tendo os cuidados básicos, a mulherada tem acessório para bastante tempo. É o meio termo, né? Qualidade e ao mesmo tempo com um bom preço. Exatamente. Você comentou uma coisa, Jéssica, que eu achei muito legal no começo. E aqui nas CNPJs a gente fala muito o tempo todo do que leva um empresário a decidir ser um empresário. A maioria dos empresários, eles são empresários por oportunidade ou por necessidade. Então a gente repete isso aqui com muita frequência. Hoje, como contador e com contato com toda a carteira das CNPJs praticamente, um dos maiores desafios que a gente tem é de conscientizar esses empresários. A galera se torna empresário, mas ou não busca entender sobre a própria empresa, às vezes até conhece muito bem sobre a própria empresa, mas não busca entender tanto sobre mercado, sobre cultura de empresa, sobre como tentar trazer cliente. E você, na sua fala, você trouxe isso muito bem detalhado, e uma qualidade sua, já deu para ver que você realmente busca, não se contenta em só pegar, vender, pronto, acabou. Você realmente trouxe conhecimento técnico. Então, tem vendedores, né, que, eu já sou comunicativo, eu chego ali, eu vou vender, mas tem vendedores que não, eu quero, já tem esse perfil comunicativo, mas eu vou também para o lado técnico. Como você disse, né, se tiver alguém ali que tem esse conhecimento, eu quero ter esse conhecimento para poder trazer credibilidade. Isso eu acho que é um desafio muito grande. E como que foi esse desafio para você? Porque a gente está falando aqui de uma farmacêutica que sai de uma farmácia em pandemia, decide abrir uma empresa, digamos, me corrija se eu estiver errado, talvez até por necessidade, viu que precisava de algo ali para poder, então é uma empresária talvez por necessidade, mas que não se conteve em apenas pegar e vender. Quis realmente ir de cara no negócio até que deu onde deu, né? A gente está falando de uma loja numa das melhores avenidas de Birité e com conhecimento vasto em joias, semijoias, bijuterias finas e tudo mais. Como que foi esse desafio para você nessa mudança tão grande? Porque hoje, por mais que nosso público, a maioria aqui é empresário, eu imagino que deve ter uns 50%, talvez um pouco menos, de que está no CLT hoje, galera que hoje trabalha e que tem o sonho de ser empreendedor, que tem um sonho, mas tem medo muitas das vezes. Eu imagino que deu um pouquinho de medo nesse começo, né? Sim. Como que foi esse desafio para você de sair, digamos, da zona de conforto e ir para algo totalmente diferente? Foi totalmente novo, assim, mas como eu falei, eu sou muito ativa, então eu precisava fazer algo. E eu fui, né, naquilo onde eu me identifiquei, que é uma coisa que eu gosto muito, particularmente, eu gostava muito. Então eu apostei as minhas fichas, né, nos acessórios e graças a Deus foi dando muito certo. E eu fui tendo sede realmente de conhecimento e de procurar saber sobre as peças. Eu acho que foi a virada de chave foi aí. Porque quando eu conheci e tive a confiança daquilo que eu estava vendendo, eu tive a confiança de sair da minha casa. Legal. Foi nesse sentido que eu falei assim, a Dissá já está crescendo. Eu, particularmente, como empresária, também estava crescendo. Então eu precisava de algo mais para consolidar aquilo, né? E essa virada de chave, acredito que foi nesse sentido, onde eu me vi com toda a experiência técnica, toda a motivação, né, para poder ir abrir o showroom. E mesmo com o showroom, eu tive propostas para trabalhar em drogarias na época. Cheguei a trabalhar em algumas e foi aí que eu contratei uma funcionária. Outra coisa também que muitos empresários, né, quando está iniciando, fica um pouco receoso, é de funcionário.
que eu vou contratar funcionário, vai ser difícil, a pessoa vai ter acesso a tudo. Eu tinha um pouco de receio nesse sentido. Só que, infelizmente, a gente não cresce sozinho. Para a gente se movimentar, a gente precisa de colaboradores. A gente precisa ali ter pessoas, né, que estejam dispostas a sonhar junto com você. E graças a Deus eu consegui isso hoje com a minha auxiliar, que está comigo aí desde o showroom. E vai fazer agora em dezembro 1 ano que nós estamos com a loja na Freitas de Oliveira. Foi nesse sentido também onde a Dissá cresceu muito e eu senti a necessidade dessa visibilidade aqui dentro de Ibirité. E graças a Deus consegui a loja na Freitas, porque eu falava assim, como eu estava dentro de um salão de beleza, poucas das vezes eu vendia para homens, por exemplo. Meu nicho era totalmente abordagem feminina. E quando eu fui para Freitas, eu notei que homens também presenteiam suas esposas, suas namoradas, suas mães. E eu tive essa movimentação também do público masculino na minha loja. Porque a pessoa, o rapaz ali não vai entrar dentro de um salão de beleza para subir no 2º andar e ir no showroom e comprar. Não ia ter esse start. E quando eu fui para Freitas, eu consegui ter um público ainda maior e a Dissá, graças a Deus, conseguiu aí ter mais visibilidade tanto no público feminino quanto no público masculino também. E hoje você pretende, ou talvez imagina daqui a um tempo, trazer peças também masculina ou não? Hoje o foco realmente pretende ser sempre mulheres? Eu trago peças masculinas também. Não é o foco da loja, mas sempre que eu busco na fábrica, eu trago algumas peças masculinas. Entendi. Sim. A Dissá, ela trabalha com coleções extremamente exclusivas, porque eu gosto muito de trazer essa exclusividade para as minhas clientes. Então, tem determinadas coleções que as peças não voltam, é daquela coleção. E tem peças atemporais que a gente consegue trazer sempre, porque a gente precisa ali daquelas peças no catálogo da loja. E aconteceu isso com as peças masculinas, eu consegui as peças masculinas numa coleção, e depois eu não consegui mais o material das peças, justamente por essa exclusividade, porque eu pego as peças no bruto, eu mando banhar, então é uma coisa assim muito exclusiva da loja. Então eu tenho esse conhecimento de buscar aquelas determinadas peças para trazer. Mas é algo que sempre quando eu consigo, né, na fábrica, eu trago sim. Porque eles estão gostando bastante também. Confesso que eu perguntei mais por mim mesmo. Que eu tenho interesse também, sabe? Eu tava conversando com minha esposa esses dias, eu não sou muito de usar uma correntinha, um crucifixo, alguma coisa nesse sentido, mas recentemente eu tô pensando um pouco mais aderir a essa ideia e eu falei assim, eu já vou perguntar. Sim. Essa pergunta eu acho que é mais para mim, para ser sincero, viu? Tem algumas peças também que são muito unissex. Eu trabalho com óculos na loja também, não só peças, trabalho com óculos, bolsas, relógios. Então, nesse sentido, também o público masculino, depois que eu vim para Freitas, eu coloquei essas peças para atrair também, né, a atenção do público masculino. Então, tem alguns modelos de relógios que são unissexes, que também homem pode usar. Os escapulários da loja também são unissex, que homem também pode usar. É mais a questão da correntaria mesmo, tem algumas correntes que são específicas para o público masculino e que eu tô tentando aí, tô trazendo aos poucos nas coleções também. Que legal, que legal. E como que a Jéssica hoje, sempre quando eu tenho a oportunidade de participar do podcast, eu gosto de fazer essa pergunta, que eu acho realmente desafiador. Vou falar por mim, também tenho o meu próprio negócio, está iniciando ainda, está lá no comecinho, está bem parecido com a sua ideia ali de showroom ainda, está caminhando. E aí eu tenho que conciliar hoje trabalho, meu casamento, que eu sou recém-casado, aí eu tenho que conciliar também minha profissão como contador. E aí aqui a gente está falando da Jéssica também casada, com uma loja física, com 2 crianças. O primeiro é Theo, que você tinha comentado. É o Theo e o segundo? Miguel. O Theo tem 6 anos e o Miguel tem 3 anos. Então 2 crianças pequenas. Então assim, eu imagino que é todo desafio e além, pelo que eu entendi, você participa muito ativo da loja. Então você sempre está lá na Dissá, você sempre recebe seus clientes. Como que você consegue conciliar essa agenda? Como que hoje é isso para você? Porque realmente eu já me sinto desafiado. Estou imaginando aí a sua rotina.
até brinco, né, falando que são essas versões aí, que acredito que toda mulher não tem jeito. Por mais que nós somos uma, nós temos aí essas versões, porque aí tem que chegar em casa, tem que ser dona de casa, tem que ser cozinheira, tem que ser professora e por aí vai. Só que graças a Deus, como eu falei, eu tenho a minha auxiliar hoje na loja, que ela praticamente assim me ajuda em toda a questão da gestão também. Eu tenho uma confiança enorme nela e ela me ajuda muito nesse sentido com a loja, né? Eu passo bastante tempo na DSA gravando conteúdo, porque eu gosto muito de aparecer na loja. Importante. Eu gosto, sabe? Às vezes as pessoas, contrata uma blogueira e tudo, já contratei, já fiz, sabe? Realmente é um diferencial para as empresas você estar ali mostrando o seu produto, porque quando eu apareço, as minhas vendas são totalmente diferentes. Quando nós mostramos as peças, como fica, é totalmente diferente do que quando você posta somente um colar, um brinco, a proposta ali. Só que eu, particularmente, eu gosto dessa movimentação, até porque a loja tem o meu nome. Então eu gosto que as clientes entendam que a DSA tá ali. Sim. Então se você precisar da DSA, seja para compor um mix, seja para dar um presente, que eu tô ali e eu vou te ajudar nesse sentido, sabe? Então eu tento conciliar, não é fácil, tento conciliar. Finais de semana eu tô na loja e por aí vai, a gente vai, Deus vai dando forças aí, força braços, né? Exatamente, a gente vai conseguindo. Jéssica, você falou algo que eu concordo totalmente com você. Eu acho que é um diferencial muito grande quando a empresa tem a cara do empresário. É totalmente diferente de quando tem... Pode ser que, igual você comentou, né, uma vez ou outra, provavelmente a sua auxiliar ali, ela aparece também, claro. Sim. Mas é diferente. E o fato de hoje você estar na loja, eu imagino também que traz uma confiança muito grande para quem está comprando com a DSA. Então, eu sou cliente, eu chego lá, vi um vídeo no Instagram, cheguei e fui através daquele vídeo. Você chega lá e vê a pessoa que gravou, a pessoa que explicou. É outra coisa. É diferente. E pelo que eu vejo, um dos focos que vocês têm é realmente trazer confiabilidade através do produto e com certeza com a sua presença você também consegue trazer isso, né? Eu acho que esse é um diferencial, eu considero muito importante. Que legal que você teve essa visão e pelo que eu entendi, então também já está indo para o lado de vídeos, né? Então já está gravando vídeos também, Sim, Instagram, Reels. Que eu prezo muito. A gente tem, né, um cronograma de conteúdo para a loja, então eu coloco a cara mesmo, eu gravo, faço uns vídeos engraçados também, gosto de ter essa interação, que elas entendam que tem uma empresária ali, mas também, né, tem uma pessoa ali que elas podem contar e eu acho que essa conexão traz muito às minhas clientes e às minhas preciosas, que eu quero que elas sintam isso. Não quero que elas entrem na minha loja e falem assim, a dona da loja tá ali, que às vezes acontece isso, né? Sim. A gente tá na loja, a gente consegue ver ali quem é a dona da loja e quem são os funcionários de determinado atitudes, né? Que às vezes acontece. E eu falo que ali na DSA não tem disso. As pessoas conseguem enxergar realmente a empresária, mas elas também conseguem enxergar vamos dizer, acessível, uma Sim. empresária acessível, que você pode conversar, que você pode pedir ajuda ali para um presente. Eu sou extremamente acessível com as minhas preciosas. Eu acho legal demais você falando minhas preciosas. Minhas eu preciosas. Acho, aqui na CNPJ, os nossos clientes nós chamamos de CNP Lovers. CNP Lovers. CNP Lovers. Aí nós somos os CNP Loucos e isso é muito legal quando você dá uma identidade, né? Sim. Porque a cliente ela se sente pertencente. Então quando você provavelmente chama uma cliente de preciosa, ela realmente se sente. Realmente assim, eu sou exclusiva. E você disse isso muito bem lá no começo, né? Lá no começo você já comentou que quando você começou a fazer aquele atendimento mais personalizado, traz uma exclusividade. Sim. E mesmo indo para a loja, você não perdeu isso. Acho que isso deve ser um desafio muito grande. A gente teve o nosso evento Conecta CNPJs, deve ter um final de semana, foi Sim. sábado passado, e teve uma palestra sensacional do Thiago Varejo, e ele falou sobre vendas, sobre marketing, sobre pessoas, ele abrangeu vários fatores e dores de uma empresa. Sim. E uma das coisas que ele falou é justamente sobre vídeos, o quanto os vídeos hoje são impactantes para o marketing, que hoje a gente tem ferramentas que já estão no automático, Sim. as pessoas usam para distração, então o dedo fica ali já passando a noite sem ver,
e empresas aproveitarem isso, eu imagino que deve sim ter um retorno positivo, né? Sim, com certeza. Em um dos cursos, né, que eu me aprimorei, fala que a gente tem 3 segundos num vídeo para chamar a atenção ali de quem está na timeline, porque a pessoa está ali no automático, então você precisa prender a atenção dela e você tem 3 segundos. Então, às vezes na Dissá também eu vou por esse lado, um pouco brincalhona, de fazer alguns vídeos nesse sentido, para atrair ali aquela cliente nesse sentido, para ela poder parar ali, ver o vídeo, o que vai acontecer aqui. E isso é muito bom. Outra coisa que eu faço muito também, sempre que eu posto algo, eu envio, eu faço essa comunicação com as minhas clientes. Quando faz alguma postagem, tanto no feed quanto nos stories, eu gosto de encaminhar para elas, porque já aconteceu uma vez comigo, e eu falava isso quando eu dava mentoria, que eu mandei, era uma coleção de anéis, e eu encaminhei essa coleção para cliente. Só, olha, a coleção da Dissá, dia tal, eu encaminhei, era só de anéis. A cliente me chama no WhatsApp e pede tudo que você imaginar, menos a coleção de anéis. Menos anéis. Porque ela precisava só lembrar que a Dissá estava ali. Exatamente. E muitas das vezes a gente fica esquecida. E o seu cliente precisa saber que você está ali. Às vezes o cliente fala assim, nossa, eu preciso ir lá na Dissá, eu preciso comprar, estou precisando de brinco, estou precisando de colar, e esquece da gente. Aí eu fui lá, encaminhei, era sobre anéis, e a cliente voltou e comprou tudo, menos o anel. O anel. Porque realmente ela precisava ali, foi uma forma, né? Que eu tive para poder abordar a cliente naquele sentido, e foi muito bom. A gente precisa realmente ter esses insights, né? Sim. De buscar realmente, de ser produtiva nesse sentido e buscar os clientes, porque nem sempre eles vão bater ali na sua porta. Exatamente. Ainda mais na loja física eu senti muito isso, né? Porque no showroom tinha muitos atendimentos presenciais, então eu tinha uma agenda também. Tinha o fluxo do salão, mas eu também tinha uma agenda, eu já atendia as minhas clientes. Então, às vezes, tinha certo horário que eu sabia que aquela cliente estava ali. Agora, quando você está num ponto de loja de rua, você não sabe se o cliente vai entrar ali. Então, enquanto o cliente não passar ali na rua e entrar, o que você está fazendo ali? Se aquele cliente não está vindo até você. Sim. Nossa, é legal demais você falar isso, porque na palestra do nosso evento lá, do Thiago Varejo, falando dele novamente, porque a palestra dele foi realmente bem impactante, ele até comentou uma coisa que eu vejo muitos comerciantes falando, e eu como comerciante, eu já vivenciei isso em alguns momentos. Ele falou assim que não existe fazer dinheiro só no Natal ou só em datas comemorativas, porque senão você fica refém, né, de uma data. Então, tudo bem, na data comemorativa é fácil você conseguir vender, porque as pessoas estão precisando de comprar. Mas e fora isso, o que você vai fazer no dia a dia para trazer clientes? Exato. E aí vem o vídeo, você mandar para seus clientes, eu achei sensacional. Uma pergunta, hoje você tem algum tipo de grupo com as suas clientes? Tenho. Porque eu vejo muitas lojas fazendo isso, né? O grupo VIP, tem o grupo VIP. Coloca algumas promoções ali que só para quem está no grupo, alguma coisa nesse sentido. Então hoje você aderiu a essa ideia. Essa exclusividade também que eu trago dentro do grupo, porque, por exemplo, se tem alguma peça nova, se tem alguma promoção, legal. Independente do que tem na loja, a ação que eu vou fazer, o grupo VIP sabe primeiro, antes de eu postar no Instagram. Ótimo, isso é legal demais. Então é uma exclusividade que então assim, não, já tô sabendo disso aqui, porque eu estou nesse grupo e às vezes eu demoro 1, 2 dias para postar no Instagram, porque as clientes sabem que elas estando ali no grupo VIP, elas têm essa exclusividade, tanto de acesso, de mensagens, de posts que eu mando primeiro para elas. E é justamente isso, a gente sabe as datas que os clientes vão entrar na nossa loja. Só que quando, por exemplo, um mês atípico, né, que tem em janeiro, a gente sabe que dezembro agora, muitas pessoas vão comprar presente, tudo, e o seu janeiro? Gasta tudo que tem, não sobra nada. Já planejou, o empresário já planejou, porque eu falo que os empresários ficam deslumbrados com dezembro, a gente se deslumbra. E quando eu abri a loja foi muito engraçado, porque eu falei com meu marido assim, que a loja ainda não estava do jeitinho que eu queria, tinha algumas coisinhas na estrutura para me mexer. E meu marido falou assim, não, vamos abrir, porque nós abrimos no dia 9 de dezembro. Vamos abrir porque Natal vai vir aí, a gente vai recuperar isso, a gente vai conseguir estruturar e fazer as coisas que precisa fazer na loja. E realmente assim, o meu dezembro ano passado foi maravilhoso, com a inauguração da loja e com
as vendas de dezembro. Mas é aquele negócio. Se eu não tivesse tido esse entendimento do que o meu janeiro não seria como o meu dezembro, talvez as coisas não teriam caminhado da forma que caminhou. Porque a gente precisa ter esses insights de que pode ser que aquele mês ali não vai ser legal, mas você precisa fazer algo para chamar o seu cliente, ter um diferencial ali, né, naquele mês. E eu busco muito estratégias nesse sentido, de trazer as preciosas, seja no grupo VIP, adoro você falando assim, seja no grupo VIP, seja em certas promoções que eu faço, provadores, que eu pergunto para ela quais peças elas gostariam. Às vezes, igual eu falei, como tem essa questão da exclusividade das peças da Dissá, tem muita peça que às vezes até brinco que tá sumidinha da loja porque eu não consegui o bruto, né? Aí eu falo com as preciosas assim, quais peças vocês gostariam de ver na Dissá? Então elas falam, aquele colar borboleta, aquele brinco de tal jeito, tem um tempão que não vem. Aquilo ali já é uma estratégia de buscar novamente aquelas peças, porque eu sei da aceitação que aquelas peças teve. Sim. Então eu busco aquelas peças e trago na coleção também, sabe? É quase que buscar por encomenda, né? Sim. É buscar sabendo que já vai sair. Já vai sair, exatamente. É muito legal. Você comentou uma coisa que eu acho que é muito importante para todos os empresários e, assim, eu como contador, aqui a gente tem algumas análises que a gente faz com os nossos clientes. Então, a gente para em algum momento, faz uma reunião com o cliente, faz uma análise do resultado, né, do ano, do período que ele se encontra. E eu arrisco dizer que 70% a 80% das empresas, janeiro e fevereiro são os piores meses. E quando eu questiono, porque meu trabalho inicialmente é apresentar os números e fazer com que eles entendam os números, e depois eu questiono esses números. Então, por que você acha que no mês de janeiro, por exemplo, aconteceu isso? A gente tenta validar e entender as causas para que a gente possa tratar isso no futuro, né? Para que não volte a acontecer. E aí a gente vê um ano produtivo e 2, 3 meses muito abaixo do ano do cliente. E a maioria deles falam, não, é porque realmente janeiro é um pouco pior, ou janeiro, fevereiro é ruim, gastou o que tinha que gastar em dezembro, é o nosso pior mês. E aí, o que eu sinto muitas das vezes é que eles já falam aceitando. Exato. E não fala pensando no que pode ser feito. Olha, esse ano foi ruim mesmo, meu mês de janeiro, mas ano que vem eu estou com um projeto aqui, não sei, uma promoção para tentar fazer com que as vendas pelo menos se equiparem aos outros meses, não sei. Então, acho que essa estratégia é muito importante. Você trouxe isso muito bem. E que pode ter certeza que é um diferencial, viu? Da Dissá, isso é um diferencial. Deixa eu ir para um outro lado, eu acabei de falar do Conecta CNPJs, falei de palestra, que teve as palestras lá, e no seu currículo extenso, você trouxe sobre palestrante também. Sim. Hoje, conta um pouquinho mais pra gente, até para as pessoas conhecerem, quem sabe uma oportunidade também. O que é a Jéssica hoje palestrante? Qual o tipo de conteúdo que a Jéssica gosta de levar? Quando eu fui para o showroom, né, eu me vi numa sede de aprender sobre... Siri. Siri. Como eu te falei, né, eu tive essa sede de aprender sobre os meus produtos, de como eu ia abordar os meus clientes, e pelo fato de eu estar num atendimento online, onde muitas das vezes eu não estava sendo vista presencialmente, até a minha forma de comunicação, a minha oratória, eu busquei alguns cursos. No que eu busquei alguns cursos, a minha mente abriu assim, muito. E eu vi que eu estava fazendo tanta coisa errada. E eu falei assim, meu Deus. E aquilo me deu uma sede de querer mostrar para outras empreendedoras, assim, amiga que está fazendo errado também, vem cá, deixa eu te contar. E eu tive muito aquilo, por mais que, vamos dizer, eu não tinha uma experiência, assim, porque eu tinha um showroom. Eu não tinha uma experiência de loja física, eu não tinha aquela experiência de uma empreendedora de milhões, né? Que tem não sei quantos dígitos na conta. Eu não queria falar com elas somente sobre dinheiro, como fazer dinheiro. Mas eu me vi num cenário onde eu queria mostrar para aquelas empreendedoras que a gente poderia fazer mais pelo nosso empreendimento. E que certas informações que às vezes tem só numa bolha ali específica, que a gente poderia furar ela e expandir esse conhecimento e levar para outras pessoas. Só que como era uma coisa assim muito... que estava nascendo esse desejo em mim, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir falar disso, nem mostrar credibilidade sobre isso,
em outra empresa. Eles vão falar assim, gente, que currículo que essa menina tem para chegar aqui e falar que ela vai falar de alguma coisa? Então, eu sou muito imediatista nesse sentido, fui muito imediatista nesse sentido, porque eu busquei fazer o meu evento. Porque eu falei assim, não, eu tava com muita sede, muita sede. Eu falei assim, eu vou pegar mulheres empreendedoras aqui de Birité, vou mandar mensagem para minhas amigas empreendedoras, vou fazer um evento onde eu vou falar tudo que eu aprendi nesses cursos, que eu paguei 5, 10 mil nesses cursos para fazer, se juntar todos, e vou fazer em um evento e vou contar tudo para elas. E quero que o meu copo estava transbordando, que eu queria, Sim. Sabe, quando você está querendo, aquilo que você passou, você queria contar para outras pessoas, em questão de mérito nenhum, eu estava realmente com a sede de ajudar. E quanto mais eu aprendia, mais eu via as coisas erradas, e eu ficava assim, ai meu Deus, tem que fazer tal coisa. Aquela empresária às vezes estava fazendo alguma coisa errada, e eu queria ajudar. Eu falei assim, nossa, se você fizer daquele jeito, vai melhorar e tal. E eu estava muito assim. Foi aí que eu fiz esse evento, onde eu trouxe também essa questão das preciosas, porque é uma identidade não só da Dissá, mas também pessoal. Que eu fiz uma imersão, onde eu aluguei um espaço aqui em Birité, teve 25 mulheres empreendedoras, e eu fiz esse evento de imersão que se chamava Você é Preciosa, justamente para aquela empreendedora pegar aquela identidade de que ela era preciosa, ela era empoderada e ela poderia fazer algo pela sua empresa. E foi aí que eu mostrei para elas todas as minhas estratégias que eu fazia na loja. Falei de estratégias de gatilhos de venda, falei em questões de como aparecer. Tem muita empresária que tem medo de aparecer nas redes sociais. Exatamente. Então, eu fui falando com elas que não é fácil, você tem que realmente pegar uma câmera e ficar ali tentando. Não vai sair bom da primeira vez, não vai, já fica ciente. Mas é o treino. Você vai treinando ali, aquilo ali vai te dando uma confiança, aí você vê uma curtidinha ali, uma curtidinha aqui, o pessoal tá gostando, aquilo ali vai te trazendo uma confiança para você falar ainda mais. E eu fui passando realmente a minha vivência e as coisas que eu fazia em loja, eu fui passando para elas. Igual, por exemplo, eu tenho algumas clientes que gostam muito de pulseira de berlock. Então, eu tenho todo um levantamento das minhas clientes que gostam de berlock. Então, sempre que chegava berlock novo, sempre que chegava coleção de berlock novo, eu já mandava para aquela cliente. Porque eu sabia que aquela cliente era minha cliente que gosta de berlock. Às vezes, tinha uma cliente que tinha me pedido um colar específico. É o pós-venda, né, que a gente fala. Chegou aquele colar, mandava mensagem para aquela cliente, buscava. Então, são pequenas coisas que, assim, muda totalmente, tanto as questões de vendas da sua loja, tanto a forma com que você aborda a sua cliente. Eu também falava com elas. E eu fui fazendo esses eventos e fui vendo que eu tinha realmente o potencial e o carisma para poder falar, buscar aquilo que eu estava entregando, né? Era totalmente a minha vivência e o conhecimento que eu tinha adquirido nos cursos. Então, eu estava levando algo que eu tinha realmente feito e tinha dado resultado. Eu não estava levando nada para elas que eu não tinha feito, que não tinha dado certo. É claro que cada uma tinha um nicho diferente, ela tinha que pegar aquela estratégia ali e adequar para o nicho dela. Mas as estratégias extremamente assertivas. Às vezes você vai fazer um post, você posta um negócio assim aleatório, sem estratégia. Pra que você quer postar aquilo? Tá só atrapalhando o seu feed, né? Só atrapalhando, entendeu? Aí o algoritmo do Instagram, essas coisas que a gente precisa entender um pouco mais também, né? Como que o Instagram vai entregar? O que você pode fazer? Isso é muito difícil. E eu fui fazendo certas coisas que foram ajudando muito na Dissá nesse sentido, e eu queria passar para essas mulheres. Foi aí que nasceu a Jéssica Mentora, que por um período de tempo eu consegui, né, tá trabalhando nesse sentido. Só que, igual eu te falei, como tem as várias Jéssicas, né, a Jéssica Dissá, que é a Dissá, a Jéssica mãe, a esposa, a Jéssica Mentora, e eu me vi, assim, extremamente esgotada.
eu quis abraçar muita coisa, eu quis, assim, dar o meu melhor nesse sentido de vendas. Foi aí que a espiritualidade, né, que o contato de voltar, né, à igreja, de estar junto novamente com Deus e buscando esse contato, foi aí que teve a viradinha de chave na minha vida, sabe? Onde Deus me mostrou que Ele estava me mostrando ali o meu dom, o que eu poderia fazer, que a Jéssica é comunicativa, a Jéssica é brincalhona, a Jéssica consegue chamar a atenção das pessoas, só que Ele não queria que eu falasse somente só de vendas, Ele não queria que eu mostrasse para aquelas mulheres ali só como que elas fazem para ganhar uma curtida no Instagram, tá entendendo? Sim. Foi tão forte essa experiência desse renovo, eu brinco que eu era uma católica do IBGE. O que é católico do IBGE, gente, para você que está nos assistindo? É aquele católico que fala que é católico, vai na missa domingo sim, domingo não, reza o terço só quando as coisas estão pegando. Eu era desse jeito. E eu me vi num cenário onde eu voltei realmente, e aquela sede que eu tive, a sede de tudo que eu faço, né? Eu realmente tive aquela sede de buscar realmente a Deus, de buscar sobre a minha religião, de entender e ser congruente com aquilo que eu estava buscando. E muitas das vezes, quando eu estava na mentoria, eu não estava sendo congruente. Aquela Jéssica, que desde os seus acessórios gosta de passar a verdade, gosta de mostrar aquela confiança, como que eu virava para aquele empreendedor e falava assim, não, vai dar tudo certo, você vai fazer isso, e eu estava esgotada. Eu não conseguia passar credibilidade para aquela empresária, sendo que eu estava esgotada. Sim. Eu não estava sendo congruente com aquilo que eu estava fazendo. Foi aí que eu dei uma parada e falei assim, não, deixa eu me reconectar aqui novamente, deixa eu entender o que Deus quer na minha vida. Foi aí que eu busquei, que eu entreguei, e que foi que Ele me mostrou que realmente a Jéssica palestrante hoje é uma Jéssica palestrante que busca mostrar a palavra dele, que busca que aquelas mulheres ali, às vezes, tem um certo empreendimento, às vezes tem alguma coisa dando errado na empresa, ou às vezes ela não consegue desempenhar certo tipo de tarefas, porque ela não está bem. Não é só vendas, né? Não é só vendas, não é só marketing. Não é só dinheiro. Não é só olhar para o seu caixa e falar bati a meta. Não é. E eu me vi nesse cenário. No que eu me vi nesse cenário, eu vi que outras empreendedoras também estavam nesse cenário, só que a gente quer mascarar as coisas para poder dar certo. A gente quer mascarar certos sentimentos para poder dar certo. E a Vanusa, maravilhosa, que também faz parte aqui, fez parte aqui do CNPJ, estava lá no Conecta, né? Ela me ajudou também muito nesse sentido do desenvolvimento pessoal. Foi onde eu entendi muitas das coisas que hoje eu falo, que hoje eu prego, porque a gente tem que ser congruente com aquilo que a gente tá fazendo e fala. Sim. Né? E eu vi um cenário onde mulheres, né, estavam esgotadas, assim como eu, mas queria fazer porque tinha aquela sede, queria fazer com que desse certo. E a partir do momento que eu entendi que a Jéssica tem várias funções, mas que a Jéssica era uma só. Por mais que eu tenha todas essas funções, a Jéssica é uma só. Então, quando a pessoa te pergunta assim, Giovane, como que tá o seu trabalho? Corrido demais. Como que tá a sua vida com a sua esposa? Você é esposo, como Sim. que tá? Tá bem, graças a Deus, mas Aí, tá uma loucura também. Aí você vai falando. Aí, por exemplo, às vezes, a Jéssica empresária tá bem, tá tudo bem lá na loja, mas às vezes eu não tava bem em casa. Sim. Mas a Jéssica que tá bem na loja e não tá bem em casa é a mesma Jéssica. Perfeito, concordo Então, totalmente se a Jéssica que não tá bem em casa, ela também não tá bem na loja. Então, às vezes, uma venda que você não conseguiu fazer, às vezes é porque você não estava bem. Eu falo mesmo, quando eu não apareço nos stories é porque eu não tô bem. Eu não vou colocar uma máscara para falar, oi, preciosa. Elas sabem, você acredita que elas sabem? Até pela fisionomia, Elas pela sabem. expressão. E eu sou uma pessoa extremamente transparente, então elas sabem. Quando eu chego e falo, oi, preciosas, bom dia, e falo das Sim. festas,
ela sabe, não, a Sá tá de boa, a Sá tá legal hoje. Agora, eu já tentei fazer stories num dia que eu não tava legal. Fica forçado, né? Não dá, Sim, eu não tem concordo. como. E eu falei assim, onde, né, Deus tocou muito nesse sentido e mostrou pra mim que o que eu precisava falar era justamente nesse sentido, de mostrar para as empreendedoras que elas precisam estar com o lado espiritualizado delas muito bem. Elas precisam entender o que está acontecendo com elas, né? Entregar as dificuldades dela para Deus, uma oração, fazer uma oração, buscar a Deus nesse sentido, para que as outras coisas também fiquem bem. Sim. Eu defendo muito uma coisa que você acabou de falar, um pensamento meu, e que eu discordo de uma fala que é muito popular. A maioria das empresas, o pessoal fala, tem que separar o profissional do pessoal. Eu não concordo 100% com isso, talvez nada, porque é uma pessoa só. Ela está em locais diferentes. O pessoal e o profissional são só locais diferentes. Hoje em dia, com home office, às vezes é o mesmo local, né? A pessoa está em casa. Eu já trabalhei em home office, eu acordava, eu estava no meu quarto, e eu trabalhava no meu quarto, eu dormia no meu quarto. Então, o Giovanni, meu mundo era ali. Mas é muito difícil separar. O Giovanni, que está passando talvez por algum problema em casa, alguns desafios que estamos vivendo, por exemplo, vai impactar aqui no meu trabalho. Não tem como eu falar que não vai. Eu sou muito brincalhão, sou muito espontâneo, brinco com todo mundo da empresa, e recentemente a gente tem passado por alguns desafios na família em relação à saúde. E quando eu chego aqui, todo mundo fala, Sérgio, você não está bem mesmo, né? Então o pessoal vê, é muito nítido na hora que eles verem isso. E aí, graças a Deus, as coisas estão se acertando. E ao mesmo tempo, esses dias eu brinquei aqui com os meninos e falei assim, o Giovanni está voltando. Então assim, não tem como eu falar, não gente, tá bem, eu vou chegar aqui, eu vou colocar um sorriso no rosto, porque não é assim que funciona. Eu acho muito... sua verdade. Sim. Não tem jeito a gente querer mascarar. É claro que tem ocasiões que nós precisamos nos comportar à altura. Sim. Com certeza. Mas você também precisa entender o seu limite, né? Se eu não estivesse bem, eu não conseguiria estar aqui falando, eu teria desmarcado. Exato. É profissionalismo, mas ao mesmo tempo reconhecer que somos humanos, exato, né? Mas tem gente que não pensa assim. E infelizmente. É nesse ponto que eu quero chegar. Tem pessoas que não pensam assim. Tem gente que esquece os pilares, coloca trabalho, família e Deus. E esquece que o pilar é Deus, família e trabalho. A gente fala muito isso aqui, viu? Esses 3 pilares a gente repete isso, a gente tem um alinhamento mensal, sim. Todo alinhamento a gente fala Deus, família e trabalho. Esse é o exatamente. Pilar. E muitas das vezes a gente se vê numa situação onde a gente coloca o trabalho primeiro do que a família. É verdade. E Deus, olha lá, né? Se bobear, vai até descendo. Fica até em quinto, sexto, se deixar. Sexto, porque aí tem outras prioridades. E esquece que Deus é o pilar. E é não levar isso só na fala, né? É na vivência também, porque falar é muito fácil. Vou dar outro exemplo, né? Eu recentemente, com esses desafios que eu estou vivendo, eu e minha esposa, na família e tudo mais, em alguns momentos eu queria estar aqui, por querer trabalhar, por querer ajudar as CNPJs, eu abracei a causa, a gente gosta de estar nas CNPJs, e eu não estava me sentindo 100%. E aí quando eu vim conversar com alguns amigos, gente, eu não sei se eu fico aqui, se eu fico de casa eu não sinto que eu estou na presença, que eu não ajudo tantas pessoas aqui na empresa. E aí o próprio Dejan, o próprio Sr. Djalma, as outras pessoas do time falaram, Giovanni, é o que a gente sempre fala, Deus, família e trabalho. Vai lá cuidar da sua família está precisando de você. É levar isso ao pé da letra, não é só da boca para fora, né? E é muito difícil. Largar aqui, ir lá e cuidar da minha família, sabendo que tem 1 milhão de coisas para resolver aqui, é um desafio muito grande. Exatamente, não é fácil. E eu também me vi nesse cenário, igual eu falei com você, da questão da congruência, porque eu estava nesse cenário. Aqui estava uma bagunça, e como que eu subia num palco para poder falar algo que eu não estava vivendo? Sim. Aquilo ali começou a me martelar muito. Eu falei assim, não, tá errado. Eu preciso me reconectar novamente. E foi aí que eu vi que eu tinha tirado Deus do meu pilar. Que eu estava sonhando alto, que eu estava sonhando algo para mostrar para as pessoas que eu era boa, para mostrar para as pessoas que elas poderiam contar comigo, que eu tô ali para ajudar. Só que eu tinha esquecido de quem sonha os meus sonhos é Ele, não sou eu. Eu até estava brincando com a Maria que ano passado eu tinha mandado uma mensagem aqui para os CNPJs, justamente falando sobre palestra. Ah, é? Falando se precisava de alguma coisa, que eu dava palestras e tudo. Se precisava de alguma movimentação aqui dentro do CNPJs, que eu acompanho muito e acho incrível aqui o trabalho de vocês. Aí eu falei com a Maria, quando a gente entrega algo verdadeiramente para Deus, antes eu estava
forçando com que pessoas estavam ali para me ver, que eu fiz meu próprio evento. Então eu queria que pessoas estivessem ali para me ver, para me escutar. Hoje as coisas estão acontecendo sem eu forçar. Olha eu aqui hoje. Exatamente. É natural, né? É natural. E quando acontece de forma natural, é muito mais gratificante. Muito mais. Eu ia até te perguntar, na hora que você estava falando sobre o seu evento, eu vi que estava falando se referindo a algo que passou. E eu fiquei assim, gente, será que ela não fez a segunda edição, terceira edição? Achei super legal a ideia, é um propósito muito interessante também. Lá em casa, tanto eu quanto a minha esposa, nós somos empreendedores também, ela também tem uma loja feminina. Eu falei assim, não, já vou olhar com ela para a Bruna aí na próxima, né? Mas, e olha só para você ver, eu achei, talvez fazendo uma reflexão do que a gente falou, lá atrás a gente falou que se você não acredita no produto que você vende, você não consegue vender ele de forma tão espontânea, né? Sim. De forma com tanta clareza. E você acabou vivendo isso, o produto você sempre conseguiu vender com confiança. Sim. Mas talvez você acabou vivendo isso em outro lado. Você não conseguiu falar outras coisas, como vendas, por exemplo, com tanta confiança. Porque você não estava, igual você falou, né? A questão da congruência não estava 100% ali para você. Você não estava ali. Eu não estava ali. Então, como que eu ia pregar algo para as pessoas, falar com as mulheres? Eu cheguei a fazer o segundo evento, eu fiz 2. Foi dois? Foi 2. E igual eu falei, às vezes a gente quer separar a casa do trabalho, quer separar os outros problemas do trabalho e a gente não consegue. Sim. Então, às vezes você tá ali no palco falando, não consegue, não dá. E eu me vi nesse cenário, eu falei assim, não, deixa eu respirar, porque era muita coisa, era igual, eu quis fazer o evento sozinha, não tive ajuda de ninguém, era loucura. Então, assim, para fazer um evento desse porte, olha aí o CNPJ, o Conecta. Meu Deus. Quantas pessoas não estavam trabalhando ali para o evento sair com excelência? Exatamente. Eu fiz um sozinha. Eu, Deus e a minha auxiliar. Contratei pessoas, assim, fotógrafos, chamei outros palestrantes, mas assim, fiz tudo sozinha, olha que loucura. Então, assim, até de alugar, de olhar a comida, de olhar o buffet, era tudo eu, de olhar os mimos, de olhar a questão do material didático, tudo fui eu que fiz sozinha. Eu montava, mandava para a gráfica, só pedia para eles imprimirem. Aprova aí e vambora. Aí meu marido me ajudava, meu marido ficou na portaria, me auxiliar na portaria, dando crachá, vendo lista. E no segundo evento, né? No primeiro já foi mais simples, mas no segundo evento já tinha um buffet, já tinha um pessoal lá, vamos dizer assim, me ajudou nesse sentido. Mas no mais era tudo eu sozinha. E por isso que eu falo que que a Jéssica Mentora, de Sá também é uma só, né? Sim. Mas que a Jéssica Mentora está em stand-by, por quê? É algo que é realizável ainda. Só que é algo que eu fui com muita sede ao pote. Sim. Eu fui querendo realizar um sonho rápido. Em 4 anos você talvez fez o que seria em 10 anos, Exatamente, né? Não é, entendeu? A gente precisa de parcerias, a gente precisa que as pessoas conheçam o nosso trabalho, pra gente conseguir, imagina ter um evento, realmente Você é Preciosa, da magnitude que eu penso. Ia precisar de muita gente ali trabalhando. Sim. E eu fiz algo ali sozinha, por isso que foi tão exaustivo pra mim, porque eu segurei, é como se você segurasse todo um evento, conecta todo nas costas, desde do crachá na porta até o final, você entregando ali o material. Foi literalmente isso que eu fiz, e aquilo ali me sobrecarregou muito. No que me sobrecarregou muito, eu não consegui mais passar aquilo ali para as minhas alunas. Uhum. E foi algo que eu decidi assim, deixar em stand-by para conseguir reconectar novamente. Falar assim, não, espera, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, porque eu sei que eu consigo ser comunicativa, eu sei que eu consigo entregar, eu sei que eu consigo ser um diferencial da vida das pessoas, aquilo que Deus quer em mim, eu sei que é isso. Mas como eu vou fazer? Aí vai ser da vontade dele. Agora eu não vou, como se eu não buscasse isso mais sozinha. Agora eu tenho ele. Então eu vou no roteiro dele, não vou no meu roteiro mais. É no tempo dele. É no tempo dele. E no tempo dele apareceu várias palestras para mim fazer, apareceu várias coisas para falar do nome dele, para buscar isso cada vez mais. Eu vou me aprimorando, vou tendo essa intimidade mais com Deus nesse sentido, para ele ir me mostrando qual que é a minha verdadeira missão. Sim, e com certeza tudo isso, independente de qual tipo de palestra, mas com certeza isso vai te preparar para que o momento certo venha o evento Você é Preciosa, da forma que você sonha, na estrutura que você sonha.
as coisas acabam fluindo de maneira mais leve, né? Como diz o Dejan, muitas vezes a gente está conversando, as coisas acabam caindo num flow que elas vão acontecendo por si só. Como você disse, né? Você está aqui com a gente. Tô aqui hoje. E assim, graças a Deus, né? Foi um convite e tô aqui hoje, tô contando a minha história. E foi o que aconteceu. Eu falo que antes eu queria que as pessoas estivessem ali para eu poder falar, para eu poder contar. E esse ano já fiz várias palestras, já estive em grupos de jovens, justamente voltando com essa questão da espiritualidade. Então eu acredito que a Jéssica empreendedora, eu posso ajudar as empreendedoras nesse sentido. Que talvez essa questão do tema sobre vendas, eu posso abordar sim, na questão do meu entendimento, até o ponto que eu consigo ir. Eu consigo falar para as demais empreendedoras e mostrar a minha realidade, mas também mostrar para elas que aquele sufoco ali, que sem Deus elas não vão conseguir. Sim. Elas precisam realmente ter Deus ali, ter o seu pilar para elas realmente desacelerarem e conseguir. Porque a maioria dessas empreendedoras que eu tive a oportunidade de estar com mais de 30 mulheres e entender a rotina delas, a maioria são mães, a maioria estão na CLT e também estão atrás dos seus sonhos. Então tá lá na CLT porque sabe que aquilo ali tá seguro ali por enquanto, sim, mas também tá no sonho. Muitas das empreendedoras que eu conheci são mães. E ser mãe também é uma missão de Deus. Sim, a gente certeza. Tem que tá ali para os nossos filhos. E eu falei assim, gente, eu saí da CLT, vamos dizer, eu saí da farmácia, porque eu trabalhava de segunda a segunda. Então, eu queria um tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos. Aí a gente vai naquela, né? Eu vou ser empreendedora para ter tempo livre. Ao contrário, né? Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou ser empreendedora com tempo livre se eu vivo dentro desses acessórios? Exato. Porque ali, eu tô ali, mas eu tô vivendo o que é meu. É um propósito. É um propósito. Sim. Só que eu falei assim, gente, eu não posso ficar 100% aqui também, porque eu tenho a minha família. Sim. Aí volta a não ser congruente de novo. Porque se eu sair de algo que eu queria lutar e ter tempo livre, estar com a minha família, como que eu vou ter isso se eu tô dentro da loja ali fazendo tudo sozinha? Não. Bora terceirizar, vamos contratar funcionário, vamos fazer as coisas para eu conseguir ter o meu sonho consolidado ali e conseguir vivenciar a minha família, o meu propósito, a minha missão que Deus quer para mim, mas ter de estar ali. Sim. E não que eu não vou estar na de estar, né? Aquele assunto que a gente falou, eu gosto de estar ali. A minha felicidade também é estar ali. Mas eu também tenho que entender que a Jéssica de Sali 100% ali não dá. Deus, família e trabalho, né? A de Sá eu estou aqui no podcast, minha loja está aberta. Sim. Minha loja está lá vendendo. Agora eu te falo, se alguém tivesse a oportunidade de estar aqui, de estar num curso, talvez a sua loja estaria aberta? Exatamente. Talvez o seu espaço estaria aberto? E tudo bem, né? Acho que no começo realmente esse é um desafio, mas é realmente buscar essa independência para conseguir trazer crescimento para a loja. Sim. Imagino que não é fácil no começo, eu vivenciei isso com a minha esposa também no nosso negócio. No começo não tínhamos condições totalmente de ter uma pessoa lá por conta, para nós termos essa liberdade. Sim. Mas é imaginar que esse momento tem que chegar, para você se preparar, para você realmente começar a criar planos para esse momento. E não é, eu quero colocar uma pessoa, eu tenho um casal de amigos que eles têm uma loja hoje de muito sucesso, eles são incríveis e hoje eles têm acho que 7 a 8 funcionários, por exemplo, e eles fazem questão de estar na loja. Claro que em alguns momentos eles que fazem questão também de fazer as compras, eles que fazem questão de fazer os vídeos. Sim. Mas no momento que eles podem estar na loja, eles estão, mas no começo não era assim. No começo era só eles por eles. Foi uns 2 anos assim mais ou menos, hoje que eles têm essa possibilidade. Exato. Então é realmente um desafio assim, o empreendedorismo, né? É o empreendedorismo. A gente não pode desistir, a gente tem que ter fé em Deus e saber que é o tempo dele. Sim. Então eu comecei dentro do meu quarto, dentro do meu closet, e hoje graças a Deus tenho a minha loja e é no tempo dele. Sim. A gente fica querendo abraçar, fica querendo fazer tudo de uma vez e não dá. Não dá, tem que ser o tempo dele, entregar e permitir a gente viver o extraordinário que ele tem pra gente. Com certeza.
Jéssica, tô dando uma olhadinha no relógio aqui. Acho que a gente já tá chegando ao final. Se deixar, eu acho que a gente vai ficar aqui 2, 3 horas. Coisa boa. Eu vou aproveitar para você divulgar as suas redes sociais, pode falar com o pessoal aí, o Instagram da loja, o endereço se quiser, fique à vontade. Ah, sim. A Dissá Acessórios, a loja física aqui na Freitas de Oliveira, número 585, no bairro Alvorada. O Instagram é @DissáAcessórios, tudo junto. E também tem o meu pessoal, que ele é aberto, onde eu falo da minha vivência, né, da minha questão da espiritualidade, de como eu estou vivendo esse momento hoje, que é o @Jéssica Dissá, com 2A no final. Legal. Gostou, Jéssica? Bacana? Adorei. É bom, né? Muito bom. No começo a gente fica um pouquinho nervoso, mas a gente vai... Se deixar, a gente vai falando, vai falando. É muito leve, é muito bom. Ai, que bom. Jéssica, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Foi muito bom te ouvir. Adorei a história. Eu acho que provavelmente a gente vai tomar um café ainda para conversar um pouco mais. Só tenho que te agradecer pela sua presença, pela participação. Realmente é uma história e são palavras que não trazem apenas conforto, mas força também. Então, muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando a minha história, a minha vivência. E espero, né, que seja inspiração, que outras empresárias que estejam vendo esse vídeo hoje tenham esse despertar, né, de buscar os seus sonhos e continuar e entregar a Deus, que Ele é o dono dos nossos dias, e que seja feita a vontade dEle, que vai dar tudo certo, é só confiar. Vai sim, com certeza. Amém. Então, Jéssica, muito obrigado. Pessoal, chegamos ao final de mais um CNPJ Cast, podcast das CNPJs. Até o próximo episódio, nos vemos na próxima. Um abraço.